Bom dia, evoluentos e evoluentas. Tudo bem com vocês? Infelizmente, eu me atrasei hoje. Precisei resolver uma intercorrência que aconteceu aqui. Mas estamos aqui de volta em mais um Café com Alma. Um programa onde você fica alguns minutinhos para refletir a respeito da própria vida, a refletir a respeito da sua alma e para que a gente possa bater um papo informal, sem compromisso, sobre reflexões e ideias que a gente tem no dia a dia a respeito da própria vida. Bom, ontem nós falamos sobre deixar ir, a importância de você deixar ir todo aquele sentimento de raiva, de frustração, de ingratidão, de rebeldia, de coisas que você fala para as pessoas e as pessoas não têm condições de ouvir ou realmente não é o momento para aquela informação. Às vezes você tem uma boa intenção de ajudar alguém e aí essas pessoas não entendem, né? Não tem ali aquela compreensão da sua intenção e não é nem só a compreensão da sua intenção, não tem a compreensão de tudo aquilo que está permeando aquelas informações, né? Sobre a sua intenção e sobre aquilo que você está fazendo. Só que, então ok, nós entendemos que é importante a gente sacudir o pó da sandália e sair da casa, segundo Mateus, né? Ele fala, quando você chegar na casa de alguém, as pessoas não te ouvirem, não entender a sua palavra e desenvolver o sentimento de rebeldia, de ingratidão, saia dessa casa, sacode o pó da ingratidão, do sentimento, da frustração e siga em frente. Ok, nós entendemos isso ontem. Só que eu quero complementar, eu quero trazer algo além disso. Porque, veja bem, para que a gente consiga emocionalmente sacudir o pó, porque às vezes você tem boa intenção, e eu vou contar uma coisa que aconteceu recentemente. O Hospital da Alma ele foi revelado através do Espírito Santo, onde eu ouvi nitidamente a voz do Senhor, então pode ser através do meu oculto, enfim, falando, filha, monta esse ambiente para você contribuir com outras pessoas, né? Então eu venho acreditando muito, depois dessa revelação, depois disso que aconteceu, eu venho passando muito por essas experiências, sabe, de visões e tal. Algumas amigas minhas, eu tenho amigas de todas as religiões, né? De todas mesmo. E uma amiga minha, Daniela, mora na França, ela é evangélica. Ela teve uma revelação também através do Espírito Santo e veio contar para mim. Érica, você precisa seguir esse caminho. Ela me explicou com mais detalhes aquilo que eu não estava ouvindo. E isso aconteceu comigo também, de eu ver algo de outras pessoas, enfim. E aí eu fui comunicar, né? Isso não foi muito bem entendido, até porque Mateus explica, às vezes a pessoa não tem condições de entender. Como que você... Aí o que eu quero contar para você é o seguinte, o que eu quero complementar na live de ontem é o seguinte, como então você vai desenvolver dentro de você essa força para sacudir a poeira, o pó da sandália, igual Mateus diz, e seguir em frente. Bom, primeira coisa, a gente vai precisar parar, na verdade, de escolher estar em alguns papéis. Quais são esses papéis? O papel da vítima ou o papel do vilão? Como assim, Érica? Vou ter que sair desses papéis. Gente, veja bem. Geralmente, as pessoas guardam mágoas de coisas que acontecem. Às vezes a pessoa, né, continuando a live de ontem, as pessoas fazem coisas com boa intenção. Quantas vezes aqui
eu vi coisas erradas, não errada, mas que no meu julgamento era errada que o meu marido estava fazendo, no trabalho dele, conversando às vezes com o chefe de uma forma inadequada, no meu ponto de vista, no meu simples ponto de vista. Ou falando algo para o funcionário que no meu ponto de vista isso poderia ser algo pesado ou até levado como assédio, e eu fui dizer, olha, o ideal não é bem assim, não faz desse jeito e tal, e não fui compreendida. Então eu vou dar os dois exemplos. Se eu mantivesse o papel de vítima, o vítima ele faz assim, ai, ninguém me entende, ai, coitado de mim, tá vendo? Eu fui ajudar, ai, eu também não vou ajudar mais ninguém. Ai, que saco, ninguém me entende, porque nossa Senhor, olha como eu sou, blá, 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 e não sei o quê, e começa a chorar, se chicotear, ninguém me valoriza, ninguém me ouve, e continua, naquela lamentação, tá? Então, esse é o vítima. Para você ter essa condição emocional de seguir em frente, você vai precisar ser o protagonista. Mas aí você também não pode ser o vilão. O que é o vilão? O vilão é assim. Vou dar esse exemplo aí do meu marido. Né? Olha, não fala bem isso e tal, não é legal, pensa bem, né? Tal. Aí ele fala, você não tem nada a ver com isso, tarará. Aí o vilão, o papel de vilão é aquela pessoa que faz assim. Ah, é? Então também que você se ferre. Não tô nem aí também. Tomara que não sei o quê. E não sei o quê também, ó, não tô nem aí. Blá, 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 blá. Xinga, agride, critica mais ainda aquilo que a pessoa fez. Ou seja, você acaba soltando todo o seu veneno da frustração naquela pessoa que não pôde te entender. No papel de vítima, você acaba se autoflagelando, se criticando e se sentindo coitada porque a outra pessoa também não pôde entender. Gente, para que a gente consiga realmente fazer isso que diz, que sugere Mateus, a gente precisa entrar no nosso papel de protagonista. Qual que é o papel de protagonista? O papel de protagonista é quando eu consigo entender a limitação do outro. É quando eu consigo entender que não é possível o outro entender aquilo que você está falando. Entende? É você ter ali mais humildade e ok. E mesmo assim se colocar à disposição para ajudar quando for necessário. Opa, tem uma sombra aqui. Peraí. Tem uma sombra aqui, gente. Peraí. Melhorou. Então, o papel de protagonista é aquela pessoa que é autorresponsável, que ela é adulta, ela cresceu e ela não se magoa pela limitação do outro. Ela não se frustra pela limitação do outro. Entende isso? É aquela pessoa que realmente sabe quem ela é, o que ela veio fazer no mundo e que independente da crítica das pessoas, da rebeldia das pessoas, independente do mau humor das pessoas, ela fez a parte dela e tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí o protagonista ele não fica julgando mentalmente a incompreensão do outro. E ele não julga nem para o outro a incompreensão. Ele não fala nada para o outro, ele também não fica nesse pensamento. O protagonista, ele entende, respeita o entendimento do outro, o jeito do outro, a limitação do outro, com o coração leve. E aí você vai precisar identificar dentro do seu dia a dia, dentro do seu comportamento diário, quais são os papéis que você estabelece. Geralmente nós estabelecemos os 3 papéis na nossa vida. Porém, nós temos sempre um
um mais predominante do que o outro. Ou nós somos mais vítimas, ou nós somos mais vilões. O protagonista são poucas pessoas que são 100% protagonista. Geralmente as pessoas 100% protagonista, elas não têm necessidade de coisas do outro, de aprovação do outro. Elas seguem em frente. E aí são poucas pessoas que conseguem fazer isso 100% coerentemente na vida, tá? Então, assim, para que você consiga desenvolver essa habilidade, essa virtude emocional, você vai precisar crescer. Tem uma amiga minha que ela falou assim esses dias, eu estou aprendendo a adultecer. Adultecer, gente, é simplesmente, realmente, pegar a responsabilidade de tudo nas suas mãos. Pegar a responsabilidade da sua má vida, da sua boa vida. Pegar a responsabilidade do seu peso corporal. Pegar a responsabilidade do seu trabalho que não está tendo sucesso. Pegar a responsabilidade dos seus relacionamentos que estão fracassados ou que estão fracassando por algum motivo, né? Por quê? Porque quando você se torna responsável, pensando da seguinte forma, ok, eu estou acima do peso porque eu como, ou porque eu não como adequadamente na hora certa, ou porque eu não me exercito. O que acontece muito é que as pessoas vítimas ou vilã, ela fala assim, tá vendo, eu sou casada, agora eu tô assim porque eu tenho filho, agora eu tô assim porque eu tenho que fazer janta todo dia, eu tô assim porque eu tenho que fazer arroz, feijão, irarará, todo dia pro meu marido, pra minha vida, então por isso que eu tô assim, entende? Os vítimas ou os vilões, eles sempre colocam a culpa no outro. Ele nunca olha para ele e fala assim, eu sou responsável pelo alimento que entra na minha boca, até porque ninguém vai lá e força. Isso é só um exemplo, tá? Então, quando a gente desenvolver essa habilidade de fazer a nossa parte com a consciência tranquila e entender realmente, gente, vai ter coisas que você vai fazer que as pessoas não vão entender. Vai ter coisas que as pessoas vão fazer que você não vai entender. Uma vez minha mãe falou uma coisa para mim que eu fiquei muito brava, e ela é minha mãe. Filha, pensa nisso, procura fazer dessa forma. Falei um monte. Hoje, depois de 5 anos, realmente hoje, é tipo ontem, anteontem, essa semana, eu entendi o que ela estava falando. E demorou um pouco para eu conseguir perceber e entender aquilo que ela estava dizendo. E é assim, e tá tudo bem. O importante é a gente desenvolver esse protagonismo na sua vida. É realmente você pegar a responsabilidade daquilo que te cabe. Não culpar ninguém, não se auto-julgar e realmente desenvolver essa virtude, essa habilidade para seguir em frente. Entende, gente? Enquanto nós não sairmos do papel de vítima ou do papel de vilão, a gente vai sofrer. Em qualquer área da nossa vida, a gente vai sofrer. Por quê? Porque simplesmente nós estamos ou colocando a responsabilidade no outro ou nos autoflagelando. Ao invés da gente simplesmente olhar racionalmente a coisa e pensar, poxa, eu escolhi isso, então deu esse resultado. Se eu escolher esse, será que dá outro resultado? Você pensar, raciocinar para você tomar suas decisões. Dentro do livro chamado Inteligência Emocional, eles falam assim, para que você consiga lidar melhor com as emoções, e aí cabe muito a esse tema, porque nós estamos falando em ser protagonista e não ficar com mágoa, com raiva e tal. Ele fala o seguinte, que a gente precisa raciocinar as emoções. A gente não pode apenas sentir a raiva, a frustração e ficar com ela sem entender ela exatamente o que ela é, o que ela significa, entende? Então,
quando você realmente raciocina as suas emoções, então, por exemplo, o que é a raiva? Nossa, eu senti raiva. Senti raiva do meu gato, senti raiva do meu esposo. Por quê? O que é a raiva? Raiva é quando as coisas não acontecem do meu jeito. Então, não aconteceu do meu jeito, fico com raiva. Só um exemplo. Então quer dizer que se não aconteceu do meu jeito, eu fiquei com raiva. Então, as coisas têm que acontecer sempre do meu jeito? Poxa, então eu acho que não. Então, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco arrogante. Tudo tem que ser do meu jeito, porque senão eu sempre estou com raiva. Então, quando você raciocina dessa maneira, você consegue se tornar protagonista. Sentir raiva, peraí, é que eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Bom, as coisas não podem ser sempre do meu jeito, então tá bom. Então eu vou aceitar as coisas do jeito que ela é. Aí você diminui a sensação de raiva. É mais ou menos isso que o protagonista da sua vida faz. Ele raciocina os resultados bons e ruins da sua vida. Ele raciocina as perdas e ganhos. Ele raciocina a limitação ou não do outro de entender algumas coisas. E é por esse motivo que ele não sofre tanto. Então, como nós estamos falando aqui, complementando a live de ontem, e para que você consiga refletir sobre o sofrimento, sobre as amarguras, as frustrações da sua vida, a ideia é que você possa desenvolver isso. E às vezes a gente não sabe por onde começar, né? A gente não sabe por onde começar. Como que eu desenvolvo esse protagonismo? Parece ser tão simples. Você está falando, parece que é tão leve, tão rápido. Eu vou explicar amanhã para você como que eu começo a desenvolver essa habilidade, essa competência de ser protagonista, de sair desse papel de vítima e vilão. Qual é a virtude emocional que eu preciso desenvolver em mim para eu conseguir ser o protagonista, tá bom? Então amanhã a gente termina esse bate-papo de hoje, essa reflexão do dia, explicando para vocês como, por onde começar a desenvolver o protagonismo em sua vida, tá bom? Então, que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e nós nos vemos amanhã no nosso programa diário Café com Alma, um lugar que você abre espaço na sua mente e no seu coração para refletir um pouquinho mais sobre a vida. Beijos no coração, fiquem com Deus e até amanhã.